sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Ateneu Audazes e hoje nós começamos com uma aula 01 de língua portuguesa, em que nós falaremos um pouco da sequência do estudo da língua portuguesa e também falaremos sobre fonologia. Galera, presta atenção antes de nós começarmos a aula aqui, presta atenção em algumas dicas. O nosso trabalho aqui ele é voltado para concursos públicos, beleza? É voltado aí para a galera que está fazendo concurso municipal, federal, estadual, seja o que for. Principalmente a língua portuguesa é a mesma coisa para todo mundo, então não tem uma diferenciação. Mas eu vou tentar trazer questões para vocês, questões simples, depois questões um pouco mais rebuscadas, questões de bancas um pouco mais difíceis, mas claro que eu vou precisar dar pelo menos uma pincelada na teoria da língua portuguesa para que vocês relembrem algumas coisas ou para que vocês aprendam realmente junto conosco, beleza? Agora, aluno, antes de começar, eu preciso falar um negócio muito importante. Olha, escuta isso que eu vou falar aqui, ó. Quem ouve, esquece. Quem vê, lembra. E quem escreve, aprende. Então, se tu tem condições agora de parar um pouquinho esse vídeo, pegar um papel e uma caneta e escrever alguns pontos que eu vou citar aqui, tu não vai mais esquecer, aluno. Isso principalmente na sequência das gravações que eu vou fazendo aqui, vocês vão ter essa noção principalmente na ortografia. A ortografia da língua portuguesa é totalmente visual. E aí é visual escrevendo. Tu precisa escrever, aluno, precisa escrever para realmente aprender a língua portuguesa. Eu sei que é uma matéria, uma disciplina um pouco chata, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, isso é normal. Eu mesmo já fiz vários concursos, já fui aprovado em vários concursos, já fui militar do Exército, já fui sargento do Exército, já fui técnico do INSS, fiquei 9 anos lá. Então, sei bem como funciona. Sei que fazer concurso e aprender a língua portuguesa é algo chato. Mas o que eu quero fazer nesse canal? O que eu quero fazer com essas aulas? Eu quero facilitar para vocês a aprendizagem e ser objetivo. Porque a tua meta é passar no concurso. Aprender português, aprender raciocínio lógico, aprender legislação, são coisas que tu necessita para poder passar na prova. Mas se tu conseguir acertar a questão e passar na prova, é o suficiente. É isso que a gente quer, que tu passe no concurso, beleza? Então, bora lá, eu vou falar um pouquinho da língua portuguesa e aí a gente vai conversando mais, vamos passar algumas dicas a mais para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários, deixa aqui no nosso canal, sigam o nosso canal, se inscrevam, né? Sigam nossas redes sociais também, porque isso nos ajuda muito, fortalece o nosso trabalho e tenho certeza que vocês vão gostar da aula aqui. E bora para cá, aluno. Vamos falar um pouquinho, então, da língua portuguesa. Galera, aprender uma disciplina, tá? Seja a disciplina que for, tu tem que ter uma sequência. Uma sequência. Existe um primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Isso é em tudo na vida, não é só na disciplina aprender, não é só isso. É em tudo, em qualquer coisa que tu for fazer, existe um passo a passo, beleza? E tu não pode querer já chegar fazendo lá em cima. Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu citar aqui. Vamos pegar um cara que é extremamente sedentário, prazer. Não, eu tô tentando. Juro pra vocês que eu tô tentando. Mas vamos pegar um cara sedentário, uma pessoa que está 2, 3, 4 anos sem fazer exercício físico, apenas trabalhando e pronto. Chega em casa e vai olhar a televisão. Aí essa pessoa resolve um dia assim, do nada, cara, vou pra academia. Vou chegar na academia agora e vou arrebentar. Aí essa pessoa vai na academia, chega lá, olha pro personal e diz assim, personal, supino. Vou fazer supino reto hoje. Aí o personal, pô, acho que não tá bom para tu fazer supino reto, tá começando hoje, vamos começar leve. Não, supino reto e coloca 100 quilos aí para mim. O cara senta ali, deita, quando vai fazer o primeiro já não consegue. Por quê? 100 quilos, cara, não tem como, tem que começar com 5, depois com 10, vai fortalecendo a musculatura até que tu chegue lá nos 100 quilos, beleza? E é assim, então tem um passo a passo, existe uma sequência, tu não pode quebrar a sequência, se quebrar a sequência não dá certo, Pode ser que alguém consiga fazer uma repetição com 100 quilos, mas e aí? Aí acabou, que treino foi esse? Nenhum, então não adianta. E isso é para tudo. Relacionamento, vou lá me relacionar com alguém, chego lá, vou numa festa, pá, conheci uma garota ali, tananã, começo a conversar com ela, no outro dia
eu digo para ela assim, vamos casar? Ela vai tomar um susto. Porque como é que tu vai casar no outro dia, aluno, se tu nem conhece a mulher? Então presta atenção, tem que ter uma sequência. Primeiro tu conhece, pede namoro, vai noivar, né? Não tem como tu no outro dia pedir ela em casamento, e aí, cara, acabou, ali terminou. Ela vai te chamar de doido e tchau. Então existe uma sequência. E é disso que eu estou falando. Existe uma sequência para aprendizagem também das disciplinas. Tu tem que entender algo aqui para depois tu aprender algo lá na frente. Porque se tu chegar lá na frente sem entender isso aqui, tu não aprende a disciplina, não aprende a matéria, não aprende nada. Então, para concurso público é isso. De tanto eu tomar na cabeça, de tanto eu não entender como funcionavam as coisas, eu acabei reprovando em vários concursos. Mas depois, português, que era uma disciplina que eu tinha um certo pavor, eu pensei, cara, eu tenho que criar uma amizade com língua portuguesa. O que eu fiz? Comecei a estudar devagarinho, lá do início, sem aquela ansiedade que eu tinha de aprender orações subordinadas, orações coordenadas. Desliguei aquela ansiedade e comecei lá na fonologia. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Então presta atenção aqui comigo. Galera, a língua portuguesa, tu tem que estudar ela da seguinte forma. Primeiro, a gente começa no som. Na fonologia. Não é fonética, é fonologia. A fonologia é o estudo do som. A fonética estuda a mecânica, como se produz o som. Tá? E não, isso não cai em concurso. Fonologia. Depois a gente vai passar para a ortografia. Agora eu vou dar uma sequência legal para vocês aqui. Depois vocês vão estudar semântica. Vai pegando o bizu aí. Semântica. Tá? Depois a gente passa para morfologia. E depois a gente vai passar para sintaxe. Olha como isso aqui é importante. Isso aqui foi diminuindo, aqui foi encurtando por causa do espaço do nosso quadro, né? Poderia ter começado um pouquinho mais para cá, mas tudo bem. Deixa para lá. Se liga aqui, aluno. Presta atenção. Som, escrita, significação, classes gramaticais, orações. Como é que funciona isso? É como se fosse uma criança. Presta atenção nisso aqui. É como se fosse uma criança. Pega um bebê, uma criança. O que é a primeira coisa que essa criança vai fazer? Qual é a primeira coisa dentro da comunicação que essa criança vai fazer? Ela vai produzir som. Ela vai falar ali, papai, ou mamãe, sei lá, certo? Ou aqui no sul, Grêmio. Quem sabe ela já saia dizendo Grêmio. Mas vamos colocar, Grêmio é o nosso time aqui, tricolor, imortal tricolor, tá? Para quem tá comprando o curso de fora aí, quem tá assistindo o curso de fora, já se liga com o imortal tricolor aqui do Rio Grande do Sul. Mas presta atenção aqui, tirando isso, papai. Digamos que ela falou papai, beleza. Ela produziu o quê? Som. Esse é o som. Depois, quando essa criança for alfabetizada, ela vai aprender a escrever papai. Então aqui é a escrita. A ortografia é a grafia correta, como é que se escreve. Escrito não, escrita, perdão. Escrita, beleza? Depois, essa criança vai aprender o que é papai. Aqui é o significado. Isso aqui é importante você escrever. Significado. Galera, presta atenção assim, ó. Eu aprendi a falar papai. Depois, eu aprendi a escrever papai. Depois, que é a ortografia. Depois, eu aprendo o significado de papai. O que acontece? Se eu pegar isso aqui, por exemplo, que é um canetão de quadro branco. Se eu pegar isso aqui e perguntar para vocês que estão aí, isso aqui é uma pá? Aí tu vai dizer, não, tá maluco, né? Vai escrever no quadro com uma pá? Não, isso não é uma pá, isso é um canetão, é um, sei lá, um hidrocor. Beleza? E aí eu te pergunto, isso é o quê? O significado. Isso meramente significado. É o que significa aquilo ali. Então se eu falar, pegar um estranho na rua, vamos voltar para o exemplo da criança. Peguei um estranho na rua e pergunto para a criança, esse é o teu papai? Ela vai dizer, não, papai é aquele lá que é casado com a minha mãe e tal.
Então, isso é a semântica, é o significado. E quando é que tu estuda isso aqui? Isso aqui tu estuda lá, ó, homônimas, parônimas. Por exemplo, se eu falo o porquê junto ou o porquê separado, isso é semântica. Beleza, galera? Então prestem muita atenção nisso que eu estou falando. Significado. Depois, essa criança vai entender as classes, as 10 classes gramaticais. Presta atenção. 10 classes gramaticais. Morfologia. A morfologia estuda as 10 classes gramaticais. Então eu tenho lá, pica na VASP. Eu vou falar isso aqui também em mais vídeos que eu vou fazer, em mais aulas que eu vou criar. Eu vou falar disso aqui, eu estou indo passo a passo. Eu quero que vocês entendam a língua portuguesa nesse passo a passo. Beleza? As nossas questões, como eu falei, eu estou trazendo questões aqui para a aula, só que antes de eu dar as questões, eu preciso dar uma introdução. Eu preciso falar um pouquinho sobre a língua portuguesa. Então é isso que eu vou fazer aqui. Beleza? Antes de corrigir. Então se liga aqui, vai prestando atenção. 10 classes gramaticais. Aqui nós temos o pica na VASP, né? O bizu que eu sempre ajudo o aluno a decorar. Pica na VASP. Bom, não vou falar disso aqui agora. Não vou falar disso aqui agora porque não é momento. E depois nós temos a sintaxe. E na sintaxe a gente estuda as orações. Aí sim, quando chegar aqui, aquela criança, olha só, aqui ela aprende a falar papai, aqui ela aprende a escrever papai, aqui ela sabe o significado, quem é o papai foi aquele ali, o gerador dela, né? Depois na morfologia, ela vai saber que papai é um substantivo. E aí ela vai dizer, papai é substantivo, papai não é verbo, papai não é adjetivo, papai é substantivo, beleza? E depois, na sintaxe, ela vai dizer, o papai é meu herói. Aí eu estou encaixando a palavra papai dentro de uma oração para fazer uma nova análise. Beleza? Decora isso aqui. Isso aqui é o ouro da língua portuguesa. Depois que tu entender isso aqui, fica muito mais fácil de tu estudar esses 5 pilares aqui da nossa língua portuguesa. Fica muito mais fácil. Beleza? Então essa é a primeira ideia. Entendeu isso aqui? Entendeu a estrutura? Beleza? Entendeu a estrutura? Tu não pode sair, aluno. Por isso que eu disse isso no início, ó. Tu não pode sair, caraca, eu vou estudar verbo porque eu não sei nada de verbo. E aí eu te pergunto, cara, verbo tá onde? Tá encaixado onde? Tá dentro da semântica, da sintaxe ou da morfologia? E tu diz, sei nem que porra é essa. Aí tá o problema. Se tu não sabe onde é que eles estão classificados, como é que tu vai estudar e ter certeza daquilo que tu tá estudando? Não pode. Tu tem que conhecer isso aqui, essa sequência, para depois tu estudar as minúcias dentro de cada uma. Beleza? Então eu vou apagar o quadro aqui agora e vamos partir para a fonologia. Se liga aí, aluno. Então voltamos para a nossa aula e a magia da edição já aconteceu, nós já apagamos e colocamos a segunda parte da aula. Presta atenção aqui, aluno, que é muito importante isso que eu vou explicar para vocês agora. Olha só, vamos falar um pouquinho então agora sobre fonologia, que é o primeiro passo, o primeiro pilar da gramática, né? O primeiro pilar é a fonologia. E aí vocês têm que entender. Presta atenção, repetindo o que eu já falei. Fonologia, aprendo a falar, aprendo a escrever. Ortografia, aprendo o significado daquilo que eu escrevo. Semântica, aprendo a classificar ela dentro das classes gramaticais. Morfologia, aprendo a colocar isso dentro de uma oração, uma frase. Sintaxe, beleza? Presta atenção no que eu estou falando. Por que que isso é importante? Porque uma hora vai cair uma questão para ti, vai dizer assim, ó. Por exemplo, o papai é meu herói. Frase que eu coloquei agora há pouco. Papai é meu herói. Aí tá lá, grifada, a palavra papai. E a questão diz em cima assim, ó. Analisando-se morfologicamente a palavra em destaque, marque a alternativa correta. Aí diz lá, letra A, núcleo do sujeito. Letra B, substantivo. Ela é o núcleo do sujeito? Sim, o papai é meu herói. O papai é meu herói? Papai é o núcleo do sujeito. Papai é substantivo? É também. Só que diz lá, analisando-se morfologicamente. Morfologicamente é a análise das classes gramaticais. Olha a diferença. Classes gramaticais é substantivo, verbo, adjetivo, pronome. É isso que tu tem que saber. Então ela é um substantivo. Agora se dissesse, analisando-se sintaticamente, opa, núcleo do sujeito.
Pega esse bizu, aluno. Por isso que tem que estudar a estrutura. Tem que conhecer a estrutura primeiro. Depois tu vai para as particularidades. Fechou? Bora para cá. Fonologia. Coisa rápida, hein? Não vamos demorar muito nisso aqui, porque eu tenho que corrigir as questões. Fonologia. Nós temos essas 4 divisões aqui que são principais. Antes de eu falar da fonologia, eu quero lembrar vocês que nós temos um alfabeto, né? E nosso alfabeto possui 26 letras, beleza? 26 letras e 6 delas são vogais. O A, E, I, O, U e o Y. Às vezes, dependendo da situação, como eu disse para vocês, estamos estudando fonologia, que é o estudo do som. Dependendo da situação, nós temos o W também como uma vogal. Por exemplo, a palavra Wesley, nome próprio, começa a escrita com W. Começando com W, eu não falo Wesley, eu falo Wesley. Aquele W tem som de U, então ela é classificada como vogal. Beleza? Pega esse bizu. E o Y sempre vai ter som de I, então ele é uma vogal. Fechou? Agora olha para cá. Fonologia, encontros vocálicos, encontro consonantal, dígrafo e dífono. Eu vou dar uma resumida aqui, obviamente, porque isso aqui é uma aula extensa, uma aula que a gente demora, e eu quero pelo menos clarear esse conhecimento na cabeça de vocês, para que vocês consigam partir direto para as questões já com conhecimento extra. Fechou? Senhores, o que é encontro vocálico? Encontro vocálico é encontro, olha só, encontro de vogais. Encontro vocálico, encontro de vogais. Então, quando eu pego uma palavra, essa palavra possui letras e possui sons. Ela possui letras e possui fonemas. Letra é o mesmo que grafema, tá? Então, quando eu falo ela possui grafemas e possui fonemas, grafemas e fonemas é letras e fonemas, letras e sons. Então, quando eu pego uma palavra, ela é formada por letras e sons. Fechou? Presta atenção. E ela também, ela pode ser dividida em sílabas, certo? Palavra casaco, casaco, beleza, consegui dividir em sílabas. A língua portuguesa fala o seguinte, não existe sílaba sem vogal. Então não existe sílaba composta apenas por consoantes. E também não existe sílabas com mais de uma vogal. Aí tu vai dizer, pô, mas como assim? Não existe sílaba com mais de uma vogal? Se, por exemplo, a palavra papai no final tem 2 vogais? E aí eu vou dizer para ti, não, aluno, não tem 2 vogais. A palavra papai, e já vou colocar ela aqui separada silabicamente, aqui nós temos uma primeira sílaba, que é formada com uma consoante e uma vogal, e aqui nós temos uma segunda sílaba, que nós temos uma consoante, uma vogal e uma semivogal. Aluno, na língua portuguesa, o I e o U, o som do I e do U são sempre classificados como semivogais, beleza? Então aqui nós temos um ditongo. O que é ditongo? É o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Encontro de 2 vogais na mesma sílaba, ditongo. Então aqui eu tenho um ditongo, sim. Um é vogal, o outro é semivogal. Sempre vai ser assim. Se, aqui nesse caso, nós temos primeiramente a vogal, depois a semivogal. Como eu falei para vocês, o I e a letra U, essas 2 letras aqui são classificadas como semivogais, beleza? Sempre como semivogais. Então a semivogal vindo depois, nós temos um ditongo decrescente. A semivogal vindo antes, série, semivogal mais vogal. Ditongo crescente, porque a semivogal ela tem um som mais ameno, ela tem um som mais fraco. Então a semivogal vindo antes é um ditongo crescente, a vogal vem depois, beleza? E na palavra, por exemplo, vou colocar aqui no cantinho, a palavra mão. Olha só, minha mão. Cadê a semivogal aqui, aluno? Cadê o I e cadê o U? Tem ou não? Não. E agora? Como é que fica? Entenda, aluno. Olha a importância do que eu falei. E vou repetir, vou falar de novo. Fonologia, estudo do som. Então, nesse caso aqui, eu não vou pronunciar mão, eu pronuncio mão. Então, esse O tem som de U. Se ele tem som de U, o U é semivogal. Então, nós temos uma vogal mais uma semivogal. Nessa situação aqui, nós temos um ditongo decrescente. Beleza, aluno? Vai pegando o bizu. Bora lá. Tritongo. O que é o tritongo? Ó, se o ditongo, di é 2. Se o ditongo
São duas letras, duas vogais na mesma sílaba, o tritongo é 3, beleza? Então a palavra Uruguai. Uruguai nós temos ali 3 vogais na mesma sílaba, no final. Eu separo Uruguai. Esse guai no final é um tritongo, beleza? O tritongo ele é composto por 3 vogais. De forma errada falamos assim, porque é uma vogal que fica no meio, sempre no meio a vogal, e depois uma semivogal em cada lado. Então nós temos o I e o U, Uruguai, né, e o A no meio. Palavra saguão, mesma coisa, nós temos sempre a vogal no meio. As duas dos lados são semivogais, beleza? Bora pra cá. Hiato. O que é o hiato? O hiato nada mais é que a separação de vogais. São vogais separadas, né? Então elas, na palavra, elas estão juntas, estão unidas, mas ao separarmos silabicamente essa palavra, essas vogais se separam. A palavra mais simples e que a gente mais usa na língua portuguesa é saúde. Sa-u-de. O A e o U se separam. Nesse ponto nós temos um hiato, beleza? Hiato é separação, significa separação. Vamos para o dífono primeiro. Dífono é o X com som de KS. Então na palavra táxi. A palavra táxi possui 4 letras e 5 fonemas. Por que 5 fonemas? Porque eu pronuncio a palavra táxi assim. Dessa forma eu pronuncio. O X tem som de KS. Então táxi tem 4 letras, 5 fonemas. Ele aumenta a contagem de fonemas. O dífono é uma letra com 2 sons. Enquanto que o dígrafo são 2 letras com um som só. O dígrafo diminui a contagem de fonemas. O dífono aumenta a contagem de fonemas. Vamos lá, vamos seguir. Bora, aluno? Aprenda isso. Dígrafos, consonantais e vocálicos. Nós temos os dígrafos consonantais. Quem são eles? RR, SS, QU, GU, LH, NH, XC e assim por diante. Beleza? Eu preciso que vocês revisem isso. E os dígrafos vocálicos, quem são? Em, im, om. Sempre quando estiverem no meio da palavra. Por exemplo, a palavra tampa. Olha a palavra tampa. A palavra tampa, presta atenção aqui, aluno. A palavra tampa possui 5 letras, beleza? Como é que eu pronuncio tampa? Se liguem que esse M aqui, nada mais, nada menos que é um indicativo de nasalização. Então eu pronuncio ela assim. A pronúncia é assim. Vejam que é um tio, né? Eu coloquei como se fosse um N, mas é um tio aqui, ó. Tá? Essas barrinhas do lado é para indicar que é a pronúncia, tá? Eu vou tirar daqui para não confundir ninguém. Isso aí é coisa de gramática. Mas vamos lá. Tampa, eu pronuncio assim. Então esse M que está aqui, ele nada mais é que um indicativo de nasalização. Vendedor, a palavra vendedor, olha só. Vendedor. Como é que eu vou indicar a quantidade de fonemas? Fazendo a pronúncia. Vendedor. Vejam que esse N aqui, ele é nada mais, nada menos que a nasalização do E. Beleza? Então, vendedor tem quantas letras aqui? Tem 5, 6, 7, 8. 8 letras. Temos um dígrafo vocálico? Sim, dígrafo vocálico. Temos. Então, ele diminui uma contagem de fonemas. Beleza, senhores? E mais? Consonantais, já falei. Dígrafos, dífonos. Encontro consonantal nada mais é que 2 consoantes juntas na mesma palavra. Agora se liga. Tu tem que saber quem são os dígrafos. Se tu não conhecer os dígrafos, tu vai dizer que aquilo é encontro consonantal. E tá errado. Tu não pode confundir as duas coisas. Por exemplo, se eu coloco aqui a palavra carro. Carro. A palavra carro tem um RR aqui. Tu poderia muito bem dizer que é um encontro consonantal, porque são 2 consoantes? Sim. Estão juntas? Sim. Só que isso aqui é chamado de dígrafo. Está relacionado aos dígrafos, está no rol dos dígrafos. Dígrafo separável, inclusive. Então não é encontro consonantal. Encontro consonantal é o que não é dígrafo, e dígrafo não é encontro consonantal. Beleza? Decora isso. Por exemplo, aqui, ó, a palavra perfeito, ó, perfeitos. Temos um R e um F aqui. RF não é dígrafo. Então isso aqui é encontro consonantal. Beleza? Entendam isso. Dígrafo é uma coisa.
enquanto consonantal é outra. Dominado? Então tá, senhores, mais um tempinho aqui, vou apagar e vamos partir para as questões. Quero falar sobre as questões com vocês, já dei um norte e eu acredito que realmente vocês já esclareceram muita coisa aqui, beleza? Tamo junto. Pronto, senhores, voltamos agora para dar continuidade às nossas questões, para dar continuidade à nossa aula. E ó, falei e vou falar de novo. Vocês têm que entender a sequência de estudo da língua portuguesa. Fonologia, ortografia, semântica, morfologia e sintaxe. Olha só, agora falei sintaxe aqui. Olha como é importante vocês saberem pronunciar uma palavra. Porque, olha essa palavra aqui. Essa palavra aqui. Como é que eu pronuncio essa palavra? Isso faz diferença? Sim, e eu vou mostrar por que faz diferença. Imagina se cai na tua prova. Quantos fonemas possui essa palavra? Quantos fonemas possui? Ah, tu simplesmente vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras. 10 letras. E aí eu te pergunto, existe aqui algum dígrafo? Vamos lá. Tem dígrafo aqui? Tem dígrafo consonantal? RR, SS, NH, QU, GU? Tem algum? Não. Não tem. Não tem. Aí tu poderia dizer, ah, mas esse in aqui não é in, hein? Isso aqui não é in, hein? É ine. Esse N tá pro lado de lá, ele não tá aqui. Certo? Não é infeliz, tipo infeliz, ó. Infeliz. Aqui nós temos um dígrafo vocálico. Beleza, por quê? Eu separo assim. Agora aqui não, aqui eu separei e o N ficou pro lado de lá. Então se ficou junto com a vogal seguinte, isso aqui não é dígrafo, beleza? Isso aqui é, isso aqui não. Agora, ó, se liga, ó. Inexorável. Alguém falou inexorável? Tá errado, aluno. Inexorável. Esse X tem som de Z. Então, olha como faz diferença. Eu acabei de dizer para vocês, tem 10 letras, né? Existe algum dígrafo? Não. O dígrafo diminui a contagem de fonemas. E o dífono aumenta. Ela não tem nem dígrafo e não tem dífono. Então, essa palavra possui 10 letras e 10 fonemas. Quem marcou 11 fonemas errou a questão, porque não soube pronunciar a questão. Entenderam? A palavra sintaxe, que é mais um pilar da nossa língua portuguesa, mais uma parte de estudo, a palavra sintaxe, esse X tem som de S. Esse X tem som de S, então é sintaxe e não sintaxe. Vocês errariam a contagem de fonemas se não soubessem pronunciar a palavra. Beleza? Então tem que cuidar isso aí, tem que ter muito cuidado, tá? Vamos partir para as questões então agora, para vocês entenderem como é que são cobradas nas provas essa parte aqui, essas partes, digamos assim, essas particularidades da nossa fonologia. Questão de número 1, as questões estão aqui no link abaixo desse vídeo. Não façam, não vejam a aula sem tentar fazer as questões. Façam as questões primeiro. Aí depois vocês vêm para assistir a aula, beleza? Vamos lá, questão número 1. Dentro dos vocábulos que seguem, todos retirados do texto, bom, o texto não sei qual é. Eu só fui catando as questões. Dentro dos vocábulos que seguem, todos retirados do texto, assinale aquele em que ocorre 2 dígrafos consonantais, de modo que o número de fonemas seja menor que o número de letras. Aluno, 2 dígrafos consonantais. Assinale aquele em que ocorre 2 dígrafos consonantais. Presta atenção. Letra A, entranhas. Olha só. Quem não leu a questão direito, quem leu correndo, quem não sabe a diferença entre dígrafo consonantal e dígrafo vocálico, errou a questão. Porque dígrafo consonantal, eu já disse para vocês, RR, SS, QU, GU, LH, NH, XC. Esses são dígrafos, e tem mais alguns, esses são dígrafos consonantais. Dígrafos vocálicos, in, tanto com N quanto com M, no meio da palavra. Por que eu digo no meio da palavra? Por exemplo, palavra ontem, se liga aqui, antes de eu dar sequência na correção. Palavra ontem. Essa palavra aqui,
Como é que eu pronuncio ela? Presta atenção nisso que é importante. Como é que eu pronuncio a palavra ontem? Eu pronuncio... assim. Se liga nisso aqui, aluno. É muito importante. Aluno, acorda, aluno. Isso é muito importante. O on no meio da palavra, ele é um dígrafo vocálico. Esse N aqui nasaliza o O. Mas o tem no final, eu não falo ten. Eu não falo ontem. Não, eu falo ontem. Então vejam, eu estou estudando o quê? Fonologia. Eu estou estudando fonologia. Então aqui, esse EM é pronunciado assim. Ontem. Beleza? Palavra também. A mesma coisa. Também. O bem no final é um ditongo. Isso aqui é um ditongo. Esta palavra possui ditongo? Sim, possui ditongo. Aí tu vai dizer, mas como? Não tem duas vogais juntas na sílaba. Mas é a pronúncia. Eu estou estudando fonologia, não estou estudando escrita. Eu não estou estudando ortografia. É a pronúncia, e eu pronuncio ontem. Então ela possui ditongo no fim da palavra. Muita atenção nisso aqui. Tem um dígrafo aqui? Tem. Tem ditongo? Tem. Ditongo, tritongo, hiato, dígrafo, dífono, tudo é som, fonologia. Tudo é estudo do som. Beleza, aluno? Então não vai avaliar, não vai analisar a ortografia, e sim o som. Voltando para a questão. Entranhas. A palavra entranhas possui um dígrafo aqui. Ó, separei. Entranhas. Esse TR aqui é dígrafo? Não. Isso aqui é um encontro consonantal, encontro de consoantes. Aqui nós temos um dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico. Encontro consonantal. Dígrafo consonantal. Dígrafo vocálico, dígrafo consonantal. Temos dois dígrafos aqui? Sim. Mas não é a resposta. Por quê? Porque ele pede dois dígrafos consonantais, aluno. Presta muita atenção nisso. Letra B, microplásticos. Microplásticos não possui dígrafo, não possui dífono. O CRO, CR, encontro consonantal. PL, encontro consonantal. ST, encontro consonantal. Não tem nem dígrafo ali. Semestre, também não possui dígrafo. Descobriram, não possui dígrafo. Descobriram, nós temos o SC. Aquele SC é encontro consonantal. Ah, mas está separado. Não tem problema. Encontro consonantal pode ser perfeito, que é quando ele está dentro da mesma sílaba. Ele pode ser imperfeito, que é quando ele se separa, que é o caso do descobriram. Olha só. Ó, descobriram. Eu tenho aqui separação silábica. Esse S separou do C. Encontro consonantal imperfeito. Esse BR ficou na mesma sílaba. Encontro consonantal perfeito. Beleza? E o misto é quando ocorre as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a palavra castro. Castro. Olha só. Nós temos um S que se separou do T. Encontro consonantal imperfeito. O T e o R ficaram na outra sílaba. Então nós temos um imperfeito e o perfeito junto. Isso aqui é chamado de misto. Beleza? Isso é chamado de misto. Dominado, aluno? Então, vamos para a letra E. Classificassem. Boa! Palavra classificassem. Classificassem. Nós temos um dígrafo aqui consonantal, temos um dígrafo aqui consonantal, SS, dígrafos consonantais separáveis, por isso que ficam separados, né, obviamente. E o CL aqui é um encontro consonantal perfeito, porque está na mesma sílaba. Então, letra E, gabarito correto na questão de número 1. Beleza, aluno? 2. Assinale a alternativa na qual haja a presença de hiato. Hiato. Nós temos o ditongo, que é quando as duas vogais ficam na mesma sílaba. E nós temos o hiato, que é quando elas se separam. Gestão. Gestão. Aquele AO estão juntos, ditongo. E olha só, não tem nem I nem U, né?
Mas eu não falo gestão, eu falo gestão. Então aquele O tem som de U, nesse caso ele é a semivogal. População, mesma coisa, nós temos um ditongo decrescente. Magnitude, magnitude. Não temos nem ditongo, nem hiato, nem tritongo, nem nada. Saúde, pronto. Foi até o exemplo que eu utilizei, né? Sa-u-de. A palavra escrita toda junta, tá tudo juntinho ali, parece que tem duas vogais juntas. Quando eu vou separar a sílaba, pum, se separou. Hiato. Seguidores. Seguidores, olha só. Olha, essa palavra é interessantíssima, aluno. Eu tenho que falar. Tenho que falar dessa palavrinha aqui. Nem vou falar dela. Eu vou falar dessa aqui, ó. Essas duas palavras eu adoro usar elas como exemplo, porque elas são perfeitas. Seguidores, eu não falo, aluno, eu não falo seguidores, eu falo seguidores. Então são duas letras que produzem um som só. Eu disse para vocês que nós temos os dígrafos consonantais. Dígrafo consonantal é aqueles que são duas letras que produzem um som só. RR, SS, NH, LH, são dígrafos, beleza? Consonantais. Só que depende de como eu pronuncio a palavra. Presta atenção no que eu estou falando, é como eu pronuncio, não é a escrita. Estou estudando fonologia, repito isso. Vou repetir até que isso entre na tua cabeça. Não é a forma como eu escrevo, é a forma como eu falo. Então aqui, ó, eu não digo quase, eu digo quase, né? Quase passei no concurso, quase estudei hoje, quase, quase. Aqui eu digo queijo, eu não digo queijo. Então se liga, aqui eu pronuncio o U, eu pronuncio o Q, o U, A, o S e o E. Eu pronuncio tudo, eu digo quase. Eu tenho o som de todas as letras reunidas ali. Então eu tenho 5 letras, 5 fonemas. Agora aqui eu tenho queijo, eu não falo queijo. Quer dizer, se o U não é pronunciado, se o U não é pronunciado, eu tenho aqui um dígrafo. Isso aqui é um dígrafo consonantal. Inseparável. Beleza? Beleza? Então é queijo. Aqui nós temos um ditongo decrescente, e aqui nós temos um dígrafo consonantal que não se separa, inseparável. Dominado até aqui? Então, ó, quase é uma coisa, queijo é outra. Beleza? Seguidores, eu não falo seguidores, eu falo seguidores. Então eu pronuncio U? Não. Então ali é dígrafo. Fechou? Letra D, então, gabarito. Número 3. As palavras pneumático, cio, pneu e céu classificam-se quanto ao número de sílabas, respectivamente. Senhores, nós temos 4 classificações para separação silábica. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. A polissílaba tem 4 ou mais de 4, independente do tamanho da palavra que vier. Beleza? Então, pneumático. 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 Quantas sílabas são? 4. Então isso é uma polissílaba. Polissílaba, aluno. Cio. Isso aqui é uma sílaba só, hein? Não vai separar o P sozinho. Já falei que toda sílaba possui vogal. Deve possuir obrigatoriamente vogal. Então pneu é tudo junto. Cio. De sílaba. Qual é a outra? Pneu. Ó, acabei de falar, ó, pneu tudo junto. Pneu. Pneu é uma redução de pneumático, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. E céu, monossílaba. Então, ó, monossílaba, dissílaba e polissílaba. Letra E de escolinha, senhores. Muito bom. Número 4. Eu tenho que tocar, senhores. Nas minhas aulas gravadas que estão na plataforma, eu falo tudo isso, mas bem lentamente, vocês vão entender. É bem mais minucioso. Aqui é um vídeo que eu não posso me alongar muito, né? Até por conta do próprio YouTube, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar. Eu acredito que vocês estejam entendendo. Número 4. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra extraída do texto, formada por um dígrafo, representando vogal nasal. Dígrafo que representa vogal nasal é dígrafo vocálico. Então tem que ter in, no meio da palavra. Beleza? Utilização, não tem. Tradicional, tem o ON ali,
mas o O se separa do N, o now fica para um lado. Beleza? Sejam, opa, sejam. Olha a palavra sejam, acabei de colocar no quadro isso. Sejam, aquele AM no final, é um ditongo. Eu não falo sejam, eu falo sejam. Então nós temos um ditongo nasal no final dessa palavra. Por que nasal? Porque sai pelo nariz. Beleza? Sai pelo nariz, ó. Fala, sejam, beleza? Tapa o nariz e grita no meio da prova, aluno, não tem problema, faça isso. Acertou a questão, beleza. Se vão te chamar de louco, não sei o que, não interessa. Passou no concurso, acertou a questão, tá lá, tomou posse, tchau, Juvenal. Tá? Conquistou a vaga, já era. Então, premissa, letra D. Nós temos um SS ali, aquele SS é dígrafo, é consonantal, aluno, não é vocálico. Consonantal é um dígrafo que não traz nasalização, ele é oral, dígrafo oral, normal. Premissa. Tu pode estar gripado, tu vai falar premissa normal. Beleza? E olha lá, indivíduo. Pronto, aí parou. Indivíduo, separação silábica. Indivíduo. Senhores, esse in, vejam, ele já é dígrafo, por conta do in. E é nasal, tapa o nariz e fala indivíduo. Então pronto. Nesse ponto aí nós já temos um dígrafo nasalizado, dígrafo vocálico. Fechou? Letra E, então, gabaritaço da número 4. Número 5, assinale a alternativa que apresenta somente trissílabas. Ah, essa tá fácil. Anunciou. Só aí já deu mais, né? Já deu 4. Noite, uso. Essa aqui eu não vou falar muito. Isso aqui é tranquilo, eu acho, né, aluno? Isso aqui não tem muito... Vamos ver aqui, ó. Febre já é 2, né? Na letra C, ó. Noite tem 2. Ele quer trissílaba. Trissílaba tem que ter 3. Israel, 3. Pílulas, 3. Sintomas, 3. Letra D, gabaritaço aí, sem dúvida. Número 6. Assinale V ou F diante dos parênteses, levando em conta o número de fonemas das palavras. Importante essa aqui, hein? Essa é boa. Biologia e carreiras. Nós temos 8 fonemas em cada. Biologia. Como é que eu vou modificar o número de fonemas para o número de letras? Quando que ele se modifica? Se eu colocar a palavra casaco. Casaco possui, aluno, te pergunto agora, aluno, casaco possui dígrafo? Não. Casaco possui dífono? X com som de KS? Não. Então, não vai se modificar a contagem de letras e fonemas. Casaco tem 6 letras, 6 fonemas. Agora, se tu identificar o dígrafo, ou se tu identificar um dífono, saiba, lembre-se que, sim, está modificado. Então, na palavra biologia, nós não temos nem dífono e nem dígrafo. Quantas letras tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Se tem 8 letras, não tem dígrafo e não tem dífono, tem 8 fonemas. Fechou? Carreiras. Carreiras. Nós temos um RR ali. RR é dígrafo. Dígrafo. 2 letras com um som só. Então vamos ver quantas letras temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só. Carreiras. Aluno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Mas nós temos um dígrafo aqui. Esse dígrafo conta-se apenas um fonema. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Então tá certíssima a primeira aí, primeiro item, né? V. Segundo, prestigiadas e desencorajadas. Temos 12 fonemas em cada. Aluno, prestigiadas tem 12 letras? Tem 12 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras, não tem dífono, não tem dígrafo. Então são 12 fonemas. Desencorajado. Opa. Olha lá. Vamos apagar aqui. Vamos escrever. Desencorajados. É 12, né? Não, desencorajado. Um só. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 letras.
Tem dígrafo? Tem. Aqui, ó. Como é que eu pronuncio essa sílaba aqui? Dessa forma aqui, ó. Então esse N é apenas um sinal de nasalização. Esse N é um dígrafo. Constitui essa sílaba como dígrafo. Então nós temos 13 letras, automaticamente nós teremos 12 fonemas. Verdadeira a segunda também. Em interessados e escolaridade, temos 12 em cada. Senhores, interessados, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. A palavra interessados tem 12 letras. Mas vamos lá, senhores. Tem o IN, dígrafo, e tem o SS, que é dígrafo também. Então só aí nós já caímos para 10 fonemas. Está errada a terceira. E escolaridade tem 12 e 12. Tá certo, escolaridade. Professor e encontrasse. Temos 8 fonemas em cada. Professor, nós temos 9 letras e nós temos um SS ali, certo? Professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Temos um SS que é dígrafo, então reduz a contagem. Nós temos, então, ficamos com 8 fonemas. E encontrasse, olha só como é que se escreve a palavra encontrasse e como é que se pronuncia. Olha só. Encontrasse. Senhores, encontrasse. É isso mesmo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. 11 letras. Presta atenção nisso aqui. Mas aqui nós temos um dígrafo, aqui nós temos outro dígrafo, aqui nós temos outro dígrafo. Dígrafo vocálico, vocálico e dígrafo consonantal separável. E aqui nós temos um encontro consonantal. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fonemas, aluno. 8 fonemas. E ele fala que cada palavra tem 8 fonemas. Tá certíssima também a número 4, né? O item 4. E viveu e renda temos 5 fonemas. Viveu não tem dígrafo nem dífono. Beleza. Mas renda tem um N ali. Isso aí é um dígrafo vocálico. Nós temos 5 letras e 4 fonemas. Está errada. Letra A, gabaritaço, senhores. Fechou esta aqui. E eu espero que vocês tenham entendido. Galera, tem que decorar os dígrafos. Não tem o que fazer. Decora, tem que entender os dígrafos. Beleza? Número 7. Vamos lá. 7. Considere os seguintes vocábulos retirados do texto. Vamos lá. Climáticas, mundo, humana, extremamente. E as afirmações subsequentes. Todos os vocábulos têm o mesmo número de letras e fonemas. Senhores, para uma palavra ter o mesmo número de letra e fonema, ela não pode ter dígrafo e não pode ter dífono. Beleza? Então, olha só. Climáticas, tem dígrafo? Não. Tem dífono? Não. Então, tem o mesmo número de letra e o mesmo de fonema. Mundo, não. Mundo, nós temos o UN, e esse UN aí é dígrafo. Então, são 5 letras, 4 fonemas. Beleza? Humana, olha só, o H, cara, eu tinha esquecido de falar. O H também não é contado, né? Na palavra humanas, por exemplo, o H não produz som nenhum. Se ele não produz som, ele não é contado como um fonema. Então, a palavra humana, possui 6 letras e 5 fonemas. Beleza? E extremamente, nós temos na palavra extremamente um dígrafo, o EN ali perto da última sílaba, tá? Então, todos os vocábulos têm o mesmo número de letras e fonemas? Não. Apenas uma palavra tem o mesmo número de fonemas e de letras? Apenas uma? Não. Ou sim, apenas uma palavra tem o mesmo número de fonemas e letras. Climáticas tem o mesmo número de letras e fonemas, mundo não, humana não, extremamente não. A verdadeira, a número 2. A número 2 está verdadeiríssima. Em apenas 2 vocábulos ocorre dígrafo vocálico. Em apenas 2 vocábulos ocorre dígrafo vocálico. O que é o dígrafo vocálico? Em, in, no meio da palavra. Esse em, in, que eu falo é isso aqui, ó. Pode ser isso ou pode ser isso. Tanto faz. Pode ser isso ou pode ser isso. Beleza? Se eu falar a palavra Pantanal.
Pantanal. Nós temos aqui o AN, dígrafo. Agora, se eu falar aqui, pomba, nós temos o OM. Por que o OM? Porque antes de P e B é escrito com M, mas é apenas o sinal de nasalização. Então eu tenho dígrafo aqui, tenho dígrafo aqui. Pode ser? Entenderam isso? Espero que sim. Senhores, tem que decorar os dígrafos, não tem o que fazer. Decorem os dígrafos, senhores, decorem os dígrafos. Bora lá, continuando. Em apenas 2 vocábulos ocorre dígrafo vocálico. Climáticas não tem, mundo tem, humana não tem, extremamente tem. Então, mundo e extremamente dígrafo, beleza? Então, 2 e 3 ali possuem, estão corretas no caso, né? A 2 e a 3 estão corretas. Letra D, de dedinho, muito bom. E agora, número 8, para nós finalizarmos aqui, senhores. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de letras e fonemas presentes na palavra trabalhadores. Aluno, é apenas tu saber se tem dígrafo e se tem dífono. Se tiver dífono, conta para mais. Se tiver dígrafo, conta para menos. Beleza? Trabalhadores, possui dígrafo? Sim. Quantos? 1. Possui 1, que é o LH. O LH é dígrafo. Beleza? Palavra trabalhadores tem 13 letras e possui 1 dígrafo. Então, faço 13 menos 1, 12. Vai ter 13 letras, 12 fonemas. Fechou? Letra E, gabarito, senhores. E dominado! O início da sua jornada rumo à mudança de vida começa hoje. Galera, isso é a fonologia. Eu quis dar para vocês aqui, entregar para vocês um conteúdo simplificado, de uma forma simples, que vocês entendam e simplesmente a gente poder chegar na questão e, analisar da forma correta. Eu vejo que tem muitos colegas, professores, que às vezes dificultam um ensino que é bem simples, algo simples, simplificado. Tu sabendo se é dígrafo, se é dífono, vocês vão ver mais para frente, por exemplo, quando eu estiver falando de morfologia, o que é adjunto, o que é advérbio, o que é o verbo, o que é o adjetivo. Por isso que eu falei aqui no início da aula do Pica na VASP. Pica na VASP é o show ali para tu decorar as 10 classes gramaticais e entender o que é uma classe variável e outra não variável. É muito simples e a gente vai trabalhando isso aqui nesse canal. Mas para isso, eu preciso que vocês curtam esse vídeo, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, eu preciso que vocês sigam o Ateneu Audazes também lá no Instagram e perguntem, falem comigo, vamos lá, vamos atracar, vamos passar nesses concursos que vêm. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso trabalho, das nossas aulas e que vai servir muito para a aprovação de vocês. Tamo juntas, senhores, e valeu!